Fazer assim uma introduçãozinha para a gente poder pensar um pouco e começar a colocar as engrenagens em funcionamento. Não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em lhe fazer frente e que veem esses sucessos com despeito. Os mais perigosos não são os que o atacam abertamente, mas os que agem nas sombras. Estes o acariciam com uma mão e o difamam com outra. Esses seres malfazejos se insinuam por toda parte, onde esperam fazer o mal, e como sabem que a união é uma força, procuram destruí-la, lançando fogueiras de discórdia. Quem diz, pois, que aqueles que, nas reuniões, semeiam a perturbação e a cisania, não sejam agentes provocadores interessados na desordem, infalivelmente, não são nem verdadeiros e nem bons espíritas. Não podem jamais fazer o bem e podem fazer muito mal. Compreende-se que eles têm infinitamente mais facilidade para se insinuarem nas reuniões numerosas do que nas pequenas sessões onde todo mundo se conhece. Graças aos surdos enredos que passam despercebidos, semeiam a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sob a aparência de um hipócrita interesse pela coisa, criticam tudo, formam consilábulos e as rodas que cedo rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Frente a essa gente, apelar aos sentimentos de caridade e de fraternidade é falar a surdos voluntários. Porque seu objetivo é precisamente destruir esses sentimentos que são o maior obstáculo às suas intrigas. Esse estado de coisas, deplorável em todas as sociedades, o é mais ainda nas sociedades espíritas, porque se não leva a uma ruptura, causa uma preocupação incompatível com recolhimento e atenção. Se a reunião está em mau caminho, dir-se-á aos homens sensatos e bem-intencionados que não têm o direito de criticar? Devem deixar o mal passar sem dizer nada? Aprová-lo pelo seu silêncio? Sem nenhuma dúvida, é seu direito. É, ademais, um dever. Mas se a sua intenção é realmente boa, imitem seus conselhos com conveniência e benevolência, abertamente e não ocultamente. Se não são seguidos, se retiram. Porque não se conceberia que aquele que não tivesse nenhuma segunda intenção se obstinasse em permanecer numa sociedade onde se fizessem coisas que não lhe conviessem. Pode-se, pois, estabelecer um princípio de que quem, em uma reunião espírita, provoque a desordem ou a desunião, ostensivamente ou subrepticiamente, por quaisquer meios, é um agente provocador ou, pelo menos, um muito mau espírita do qual não poderia se desembaraçar muito cedo. Mas os próprios compromissos que ligam todos os membros frequentemente lhe colocam obstáculo. Por isso convém evitar os compromissos insolúveis. Os homens de bem estão sempre bastante empenhados. Os mal-intencionados estão sempre mais. Além das pessoas notoriamente malévolas que se insinuam nas reuniões, há aqueles que pelo caráter carregam a perturbação consigo por toda a parte onde se encontrem. Não se poderia, pois, ser mais circunspecto quanto aos elementos novos que se introduzem na reunião. Os mais importunos nesse caso não são os ignorantes sobre a matéria, nem mesmo aqueles que não creem. A convicção não se adquire senão pela experiência, e não há pessoas que querem se esclarecer de boa fé. Aqueles, sobretudo, dos quais é preciso se preservar, são as pessoas de sistema pré-concebidos, os próprios incrédulos que duvidam de tudo, mesmo da evidência. Os orgulhosos que pretendem ter com exclusividade a luz infusa por toda parte, querem impor sua opinião, e olham com desdém quem não pense como eles. Não vos deixeis prender pelo seu pretenso desejo de se esclarecer. Há mais que um que ficaria bem irritado se forçado a convir que se enganou. Guardai-vos, sobretudo, desses peroradores insípidos, que querem sempre ter a última palavra, e daqueles que não se comprazem senão na contradição. Uns e outros fazem perder o tempo sem proveito, para eles mesmos. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. Visto a necessidade de se evitar toda a causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita que se organize deve colocar toda a sua atenção sobre as medidas apropriadas para tirar dos promotores e desordeiros os meios de prejudicarem e dar as maiores facilidades para afastá-los. As pequenas reuniões não têm necessidade senão de um regimento disciplinar, muito simples para a ordem das sessões.
As sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais completa. A melhor seria aquelas cujos mecanismos fossem os menos complicados. Umas e outras poderão tirar o que lhe for aplicável, ou o que creia útil, do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que damos mais adiante. Então, obviamente, aqui é o próprio codificador falando dessas reflexões. Isso é lá no capítulo no capítulo 24, Reuniões e Sociedades Espíritas, na segunda parte do Livro dos Médiuns. É uma parte que geralmente a gente não chega na leitura do Livro dos Médiuns, tanto é que eu acho que muitos de nós aqui não temos essa noção. E ele fala exatamente sobre pessoas que estão dentro do centro espírita e mais atrapalham do que ajudam. E a orientação clara do Allan Kardec é qual? É diminuir qualquer obstáculo para que essas pessoas saiam. Boa noite. Se elas forem sair, e se elas são realmente potenciais prejudicadoras do ambiente espírita, se a gente tem noção das fofocas, tem noção de todo um plano que se arquiteta através de discussões que são desnecessárias, de focos que são desnecessários, o melhor é sim fazer com que essa pessoa, de alguma maneira, ela deixe o ambiente espírita. É muito engraçado como isso está na fala do Allan Kardec. E ele ainda ele não deixa ponto fora da ordem. Ele diz: são maus espíritas. São maus espíritas. Pessoas que fazem isso. Quem que pode se considerar um bom ou mau espírito? Obviamente, o próprio indivíduo, né? Mas obviamente que o indivíduo não vai dizer que é um mau espírita, não é mesmo? Ele sempre vai... Mas também em contramão, nós também não falaremos que somos bons espíritas, por uma falta modéstia. Mas, por um excesso de modéstia, que nada mais é do que o orgulho excessivo de acharmos, né, que não temos esse cabedal e esperar que o outro diga pra gente que nós somos bons espíritas. E é muito interessante esse estudo, porque esse estudo é um estudo moral excelente para nós tentarmos analisar, afinal, né, como é que a gente se relaciona com as pessoas dentro do centro espírita. Às vezes pode parecer que não tem necessidade de a gente analisar isso, mas perceba que ele vai colocar isso no Livro dos Médiuns. Por que ele vai colocar isso no Livro dos Médiuns? Porque ele fundamenta toda a prática de um centro espírita nas reuniões mediúnicas. E nas reuniões mediúnicas, o essencial para a prática mediúnica saudável é a harmonia e a sintonia do grupo. E percebam que ele faz uma diferenciação muito interessante entre um grupo que é pequeno e um grupo que é grande. Uma pessoa se insinua hipócrita muito facilmente num grupo grande. Num grupo pequeno não tem como. Por quê? Porque todos se conhecem. Agora, e aí é a crítica mais tarde que o Allan Kardec vai dizer. Uma pessoa se insinua hipócrita muito mais facilmente num grupo de 50 pessoas do que num grupo de 10. E é muito interessante porque ele vai dizer mais tarde que quando um centro espírita aumenta em tamanho e número, é preferível que esse centro espírita se divida em 2 núcleos e atenda 2 regiões diferentes daquela localidade, do que fomente uma construção enorme, uma quantidade de gente enorme, e aí de repente a gente não se conhece mais. De repente não sabe mais. Esse é o problema do Bezerra de Menezes, por exemplo. Que eles não dividem, eu não sei por que eles não dividem, eles têm possibilidade de dividir, mas não enche uma estrutura de muitas pessoas, e a prática humanista, que é a base filosófica espírita, né? A gente trabalha com o indivíduo, com o ser humano, não existe. Se não centro espírita com uma secap, que é desse tamanho, tem 2 andares, mais de 5 salas, um salão enorme, cozinha, banheiro, biblioteca, livraria, a gente ainda tem gente que a gente não conhece? Você imagina um centro espírita que atende, inclusive, que tem evangelização espírita no sábado de tarde e no domingo de manhã, com mais de 150 crianças. Você tem noção disso? Tem mais de 20 evangelizadores a cada dia. Mais de 20, 25, quase 30 evangelizadores. E aí você para pensar assim, obviamente que é um centro espírita que atende a uma localidade específica, é um perfil de público bem diferenciado daquele que a gente entende, mas por que não? Você tem potencial de fazer mais, dividir isso, e aí parece que eles querem ir para frente, parece que querem construir, papapá. E a gente sabe, obviamente, com a crise agora que o Brasil encontra, econômica, procrastinada para outras áreas também, como isso desfavorece, por exemplo, o Allan Kardec ali no centro. O Allan Kardec teve problemas enormes, ele queria fazer isso, ele queria fazer um prédio enorme lá no centro, perto das lojas americanas, sabe?
Ele queria Andrade Neves queria fazer um prédio cheio de andares e tal, mas não tem porquê. Eles vão fechar, cara. Eles, claro que vão fechar. Sem condições. E aí já tem um núcleo ali na Fernando Machado, né? Aí você para pra pensar que ali na localidade, se você pegar um raio de 10 quadras, tu encontra 3 centros espíritas. Uhum. Se pegar um raio de 20 quadras, você encontra 5. Aí você para pra pensar assim, qual que é a necessidade de ter esse aglomerado? Ou não só esse aglomerado, mas a pergunta é, o que se faz efetivamente do centro espírita para fora? E não do centro espírita para dentro? O que se faz? Aí vem esse povo agora dizer o setembro amarelo, né, de uma prática que é uma reflexão sobre o suicídio. A pergunta é, e o que se faz no resto dos outros meses? O que se faz de manhã, de tarde, de noite, que essa população espírita não está trabalhando em relação a isso? Né? Aliás, por que não se tem estudo sério sobre o suicídio dentro da casa espírita? Enfim, e uma série de outras questões a respeito disso, que é uma crítica saudável e que se faz necessário nesse momento. Né? Até para a gente não ser hipócrita no sentido de colocar a mão na consciência e dizer que a gente está fazendo a nossa parte, quando em verdade não existe nem parte daquilo que é nosso. E a gente não faz nada em relação a isso. Né? E é muito interessante isso que o Allan Kardec está colocando, do quanto a moral espírita está ligada nesse sujeito religioso e não nesse sujeito social. A moral espírita no sentido de que as emoções espíritas, as virtudes espíritas, elas existem dentro da figura do ser religioso espírita. Quando você vai no centro espírita, você é espírita. Quando você lê um livro espírita, você é espírita. Quando você fala de Jesus, você é espírita. Não, não e não. Porque ser espírita não está na aparencialidade do indivíduo. Não está no que ele lê, não está no que ele fala, não está onde ele vai. O que ele lê é simplesmente um livro, onde ele vai é simplesmente um local, o que ele fala é simplesmente a linguagem. E aí? Inclusive, talvez a gente poderia até entrar numa discussão de nem às vezes o que se faz diretamente, o que se produz diretamente, mas o quanto realmente o resultado da tua existência como espírita auxilia a modificar a realidade que você vive. Até porque se você dá um livro para alguém, você não faz caridade, porque é o livro que está sendo utilizado como instrumento de caridade. Então, o objetivo básico é de que o livro é o grande portador dessa caridade. Aí você começa a refletir melhor. Você doa uma roupa, você não é caridoso, porque quem está aquecendo o indivíduo é a roupa. Por isso que Allan Kardec os espíritos vão definir lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre caridade, que a caridade mais difícil ainda é a moral. Porque toda caridade material é uma caridade indireta. Você não é o recurso da caridade, você proporciona um recurso de caridade. Na moral, você é o próprio recurso da caridade. O seu ser é o que é. Quando a Jaqueline começa a me xingar e a me chamar de tudo que é nome e eu fico quieto em silêncio escutando, é exatamente o exemplo que o Allan Kardec dá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu sei que é uma boca acostumada a xingar, é bem esse termo, não é xingar, ele tá assim, quando uma boca acostumada a não é escamotear, não é denegrir, mas quando ela está acostumada a diminuir o outro, a xingar literalmente, eu poder compreender isso desse indivíduo e não retomar e não lançar isso em relação a ele, provoca duas reflexões. A primeira, de que você já tem o controle emocional de si mesmo. E para ter o controle, você tem que ter o conhecimento disso, passa pelo processo de autoiluminação, passa pelo processo de autoiluminação, autoburilamento e... Eu acho que é autoiluminação, autoconhecimento e autoburilamento. Não, é autoiluminação, o último é o autoburilamento, falta um, não me lembro. Mas o primeiro passo é exatamente o indivíduo conseguir compreender esse processo de que é necessário se iluminar. E essa iluminação é aquele velho trabalho de construção de conhecimento.
ressignificação, reorganizar as coisas internas e principalmente, às vezes, experienciar coisas que a gente tem medo de experienciar. Isso faz com que haja iluminação dentro de nós. Por quê? Porque você começa a preencher, a diminuir as sombras de dentro de você. Que sombras? Não é a sombra psicológica, mas é a sombra no fenômeno daquilo que está escondido. Você faz agitar dentro de você coisas que estavam escondidas. Mas isso não quer dizer que você aprenda o porquê que as coisas estão ali. E aí tem o segundo passo que eu não me lembro qual que é. Mas o último é o essencial, que é o autoburilamento, que é o trabalhar esses elementos muito fortemente. Né? E, por exemplo, certamente qualquer indivíduo que passa pela experiência da maternidade, não somente no sentido biológico, porque o biológico é 9 meses depois você dá. É o sentido amplo da experiência social de ser mãe. Se bem aproveitada a experiência, a potência de paciência é algo que se desenvolve de uma maneira muito incrível. E é tão engraçado que coisas que antes da maternidade não irritavam, hoje não irritam mais. Porque se compreende aquele fenômeno já de uma maneira muito tranquila, muito serena. Por isso que avós maternas geralmente têm essa capacidade de uma paciência, às vezes, com certas coisas. Claro que depende da personalidade da avó. Obviamente, isso é um fenômeno que depende muito. Como mãe, eu não estou muito paciente. Não, mas a paciência é um processo. É um processo, não é do mal. É a partir das várias experiências que se vive, das várias coisas, da diminuição. Por exemplo, o que acontece? Quando esse vestido é horrível, ele começa a se abrir, gente. E eu fecho em cima e abro embaixo. É a questão de você. Você tem 2 caminhos para a conquista de uma dessas questões. O primeiro caminho é a construção de conhecimento. E a construção de conhecimento se dá através de produção filosófica, de pensamento. E é isso que te desperta uma experiência assim, interna muito interessante. Ou é a própria vivência daquilo que se faz. Né? Então, esse caminho de conquistar essas virtudes, elas pode ter mais caminhos, obviamente, mas o que se dá para analisar agora é que ou você filosofa as suas realidades, como a gente faz desde a primeira aula, e o quanto vocês amadureceram o pensamento em relação à própria identidade do que são, como espíritas principalmente, como médiuns, como seres humanos, ou como produtores de vida, ou você vive. Aí você vive o quê? Você vive a realidade lá, paulatina, mas qual que é a grande questão? Na primeira filosófica, a experiência ela é interna e ela é demorada no ato do processo de pensar e de produzir conhecimento interno, de experienciar. A experiência interna é lenta, mas quando você consegue encerrar esse processo, você se encontra num grande espaço de experiência. O quanto que você foi fundo nesses processos, você consegue perceber o quanto você ganhou de espaço dentro de você. Com a experiência da vivência em si, ou você vivencia de maneira muito catastrófica essas questões, como por exemplo, novamente, uma criança que nasça num país que está em guerra e vivencia durante 15 anos a experiência de viver, de crescer, de se alimentar, de não estudar, de ver a guerra acontecendo. E achar que aquilo é natural e ter criado potências para lidar com isso. E quando ela sai daquele local e vai para um local que não tem guerra e começa uma vida nova, ela potencialmente tem já esse domínio de si mesma. O que a gente está falando aqui é prioritariamente um domínio de si mesmo. Porque o Allan Kardec critica a hipocrisia, a fofoca, etc. e tal, e a gente faz isso. A gente faz nossos domínios mais íntimos e secretos, a fofoca. A gente tem esse costume. O grande problema é nós generalizarmos tudo isso, empedrarmos e cristalizarmos certos conceitos sobre o que seja fofoca. Né? A malevolência que está por detrás disso seria fofoca. Um comentário. Dá pra fechar essas janelas? Vocês estão com frio? O que é? Só essa daí, só. E só para ilustrar, né? Falando de experiência, teve uma troca de professora na escola do meu pequeno. Então ela foi ganhar nenê e aí substituiu uma outra moça. E aí tão difícil assim, eles aceitarem a outra professora, né? E aí o meu filho reclamando em casa, aí vai trabalhando, filho, não sei o que, mas eu sei o problema dela. Aí eu, qual é, filho?
porque ela não é mãe. Aí, mas como assim, né? Porque mãe, pensa bem, ó, ela não sabe ter paciência, ela não entende a gente, assim, ela não consegue entender o que a gente quer. Porque o fulano, ele é muito agitado, ela não sabe dizer, fica quieto. 10 anos. E aí eu disse, ele é isso mesmo, não, mas ela vai aprendendo agora, tá melhorando, assim, mas a ideia dele é porque ela não tem experiência de mãe. Por isso que ela não tem domínio de turma. Acho que é por isso que eu não tinha também na época. Agora já melhorei. E isso é interessante porque o quanto a gente diminui a categoria de ser um ser humano criança, né? E o quanto a gente acha que o ser humano criança... A nossa surpresa frente a percepção da realidade infantil, ela existe, a nossa surpresa, nossa, como é que ele está... Porque a gente vivenciou uma experiência de que a criança, ela é nula. Né? Ela não é o adulto, o importante é ser o adulto, não é ser a criança. A gente não sabe o que é ser criança. Nós aqui, eu duvido que nós saibamos o que é ser criança. Porque brincar, como a gente brincar, isso não é ser criança. Isso não é ser criança, não. Isso é uma história da nossa realidade. Dizer assim, as crianças hoje em dia, elas não brincam. As crianças hoje em dia, elas se satisfazem com a história delas, no tempo delas. Queria trazer as nossas brincadeiras de antigamente, as nossas, porque eu peguei o finalzinho de uma boa parte de brincadeira de rua, blá, blá, e querer colocar nessa realidade é querer tirar a criança do contexto que ela existe. Ela existe num contexto tecnológico e basta a gente poder aprender a lidar com isso e a diminuir as tensões. Há um exagero ou não. Agora, assim, é muito interessante o quanto a gente quer colocar a criança no modelo de não intelectualizada, não sensível, enfim. Mas é exatamente isso, o quanto a gente pode compreender a partir desse processo. Isso foi só a nossa abertura, tá, gente? Não era aula, a gente não fez prece. Nenhuma. Como é que vocês estão? Eu tô meio down, nos Sabe, só acontecimentos em casa. fazendo um gancho pro filho, né? A gente trata a questão do espiritismo muito natural lá em casa, né? Até por causa do evangelho, a gente fala, a gente agradece a presença dos amigos espirituais, tá? E é interessante porque o Igor, meu filho, ele tem 7 anos, ele comenta abertamente, ele chega assim, mãe, todas as pessoas têm o dom de ver os espíritos ou somente alguns? Esse dia ele me perguntou lá, né? E eu explico pra ele, mas todos falam? Quem é que escuta? Tu viu o interesse dele por ser uma coisa, muitas vezes, estava comentando, às vezes, é o contexto da criança, né? Que eu vejo que eu não tive, né? Então, assim, a gente criou muito bloqueio em relação a isso, né? E tu vê que tu tendo já uma abertura deles num assunto... A própria questão de criança pra não ele, se assim, mete, é normal. Criança não se mete em assunto de adulto. Pra ele é normal falar assim. Mas muitas vezes o adulto se mete nos assuntos emocionais da criança. Em que sentido? Agem como se fossem crianças. Não é nem isso, tá agindo que nem criança, diz pro adulto. Não, ele tá agindo que nem uma criatura imatura. Não é que nem criança. Tem criança que é bem mais madura. Qual? O menino de 11 anos, que a mãe sai 4h30 da manhã para trabalhar e ele cuida de todos os outros irmãozinhos dele. Né? Ou a própria criança que está lá na boca de tráfico com 15 anos, é ela quem coordena o vai e vende tudo. Vai morrer cedo, vai porque não existe traficante velho. Mas a questão é que ele vai perceber essa realidade e vai ter um nível de maturidade de organização das coisas. Então, assim, não é coisa de criança, é coisa de pessoas imaturas que não sabem esse potencial. Mas é interessante isso. Tu coloca no contexto e se torna uma coisa, percebo que é bem natural. A gente tem que saber o que eles pensam, né? Não, e às vezes quando tu fala alguma coisa, ele mesmo diz... Pensa e discute, Ele sai assim, eu não sou todo mundo, eu sou eu. Então tu vê que as crianças, elas têm personalidade, só que às vezes são tratadas exatamente exclusas, assim, Mas isso é muito interessante, porque isso ao mesmo tempo que se faz isso em relação às crianças, se faz isso em relação ao outro oposto da vida, ao outro lá no outro, né? Se no início da vida você faz isso, você faz também quando chegar na fase, depois, não sei que idade, mas eu não tenho estudo para saber exatamente qual é o período que talvez inicie, mas existe um momento em que há o descarte, quando a pessoa chega na terceira idade, né? E a própria classificação de 3 idades, né, é muito tênue isso, é muito, não tem como você colocar isso. E às vezes você principalmente a questão da sexualidade na terceira idade. É um tabu
muito pesado mesmo. Não se tem essa discussão, esse viés, não só em relação à sexualidade da pessoa de terceira idade, mas em relação à amorosidade, ao fenômeno da relação sexual e também a relação afetiva. Né? Pessoas idosas podem namorar, pode arranjar um namorado, pode ou não pode. E eu boto isso para vocês porque assim, isso é uma discussão da sociedade como um todo. Tá? Se a nossa sociedade como um todo, século XXI, tá como tá, você imagina como é que não estão os centros espíritas em relação a essa forma de ver a realidade. E é por isso que toda vez que a gente trabalha com essas questões, a gente tem que ter muita criticidade mesmo em relação a criticar o nosso próprio trabalho. O quanto isso realmente é um fenômeno viável, o quanto não é viável. E dentro da mediunidade é esse mesmo fenômeno. Né? Essas 2 semanas assim, foram importantíssimas para mim rever várias questões internas. Essas 2 semanas não foram semanas que a gente tira a nossa humanidade, a gente continua com a nossa humanidade, continua refletindo. E muita coisa fez assim, ó, fum na minha cabeça, em relação principalmente ao estudo da mediunidade. Né? E aí eu queria ouvir vocês hoje, em relação a essas 2 semanas, como é que foi a experiência humana de vocês, de ser vocês. Acho que é muito importante a gente ter esse momento de discussão, de análise. E também a questão dos vídeos, dessa experiência com os vídeos do conteúdo científico e mediúnico, mas hoje eu queria estritamente falar de vocês, em relação a vocês, aqui que vocês estão, como que vocês estão nesse processo todo. Alguém me passa água, por favor? Bom, se ninguém vai começar, eu começarei. Bom, são 2 coisas, né? A primeira é desse processo das 2 semanas, então vocês têm que responder. Como é que foi o processo dessas 2 semanas sem aula? Como é que foi as vivências? Como é que foram as questões? E a outra é a questão do áudio, dos vídeos. Vamos lá, então. Bom, a primeira segunda-feira sem ter aula ficou bem chato, eu me senti perdida, parece que eu tinha que vir para cá. Né? Fez falta, porque toda segunda-feira eu venho, aumento o conhecimento, troco as ideias, troco as informações, leituras. Na primeira semana eu não vi os vídeos, né? Me envolvi com situações familiares, ver mãe, essas coisas mais. Na segunda semana eu fiz o curso lá contigo, lá na universidade. Só consegui em 3 dias. No primeiro dia eu saí de lá, que foi justamente sobre a filosofia, eu saí de lá radiante, como se eu tivesse entrado no céu. Justamente por ser filosofia, mas ao mesmo tempo também vi que não sei nada. Né? Sobre os vídeos, eu achei ele é bem profundo, né? São coisas que eu não sabia. Ele trouxe bastante conhecimento, preciso rever. Eu tentei assistir o vídeo e começar a tomar nota de tudo que ele falava, as informações, e eu acho que com isso eu acabei perdendo, porque eu não revi o que eu tinha anotado. Né? Vi que algumas vezes ele repetiu algumas situações. O primeiro vídeo, eu peguei o nome e não fui direto no e-mail e fui acessar, eu peguei um outro vídeo que era também sobre o Dr. Sérgio, falava sobre a Dona Pinéia, mas ele estava fazendo essa palestra para um centro espírita e ele fez de uma maneira diferenciada o começo do outro vídeo que era para ser visto. E eu achei bastante interessante nesse vídeo que ele falou, ele questionou a questão do materialismo, né? Que não existe nenhuma prova científica do materialismo. Né? Então, que ele gostaria, que ele já fez essa palestra em vários lugares do mundo e não tinha essa... e ninguém sabia de qualquer estudo científico, né, que falasse sobre materialismo. Isso eu achei bastante interessante nisso, porque eu nunca tinha pensado nisso. As pessoas falam, né, questionam o espiritualismo, mas e cadê as provas do materialismo? Eu achei bem, essa foi uma coisa assim, que me tocou bastante, essa parte. Né? A questão da Pinéia ser, no caso,
o centro, ao que se capta a energia e que seria como se fosse os olhos, né? Para mim, é o que eu entendi, os olhos do espírito, né? Porque é por intermédio dali que tu pode captar as energias e verificar e captar essa luz. E mais uma vez, eu vi que é importante a questão da nossa sintonia, independente de qualquer coisa, do que a gente vai estar falando, da mediunidade, da nossa energia, do nosso organismo, do nosso funcionamento, a sintonia nossa é importantíssima. Porque se nós não tivermos sintonizados com os bons sentimentos, isso vai alterar tanto o nosso espírito como o próprio corpo, que é a nossa vestimenta enquanto estamos encarnados. Assim que eu poderia colocar. Claro, tem muito mais outras coisas, né, que é importante, mas é como eu disse para vocês, eu quis tomar nota de tudo, né, e acabei não fazendo uma revisão, né. Algumas coisas que ele falava que eu não pegava, como foi a frase do Gandhi, né, que eu fui atrás para ver se eu tinha entendido, daí no fim eu vi que da frase que ele colocou era na verdade duas que o Gandhi teria falado, que a força não vem da capacidade física, ela vem da vontade inabalável, né, e ele teria dito que a minha força física vem uma vontade indômita, né, e seria também a inteligência não vem da força física e sim da vontade indômita. Então o Sérgio teria feito de uma frase tirado de duas frases do Gandhi. Seria isso, a princípio, que eu teria para colocar. Senão, vou ficar falando. Não falo. Irani? Bem, essas 2 semanas também sempre foi de muito trabalho, né? Em função de trabalho, eu nunca me afastei da leitura, né? E de outras coisas, faço outro estudo também, né? Junto com a Jaqueline, temos outras coisas também. E assistia os vídeos também, né? Muito profundo, assim, de parar assim, ficar assim, bem quietinho, escutando, assim, vontade de enfiar tudo aqui dentro do cérebro, mas não dá, né? Eu quero viver, botar tudo aqui e lembrar de tudo, tanta coisa bonita na hora, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou não esquecer isso? Eu não quero esquecer. Aí eu quero assistir todos eles de novo. Então, sobre o cérebro, é muito importante, né? Todos os relatos dele sobre o que é, sobre a divisão e os estudos e as descobertas ainda. E, em síntese, é a nossa experiência em tudo, nossa harmonização, né? Nós temos que, vamos dizer assim, é a nossa sintonia com todas as coisas, né? Podemos ter muito conhecimento, né? Mas e saber a cada dia, né? Captar tudo isso, né? E levar isso para a nossa vida, né? Então, a gente pensa que eu sei tudo, eu vou mudar, eu agora eu vivi isso é muito bom, eu vou usar. Mas é a experiência de cada dia tu passar por isso, né? E às vezes tu passa as mesmas coisas 2, 3 vezes e tu jura que tu não vai, tu vai melhorar, que tu não vai ter essa atitude, mas ela acaba acontecendo 2, 3 vezes até tu conseguir passar por esse, vencer esse ego, né? Isso não vai mais acontecer, é a experiência de cada dia, né? Então, isso foi muito bom, né? Gostei bastante de ficar assim, mas pensei sempre todo mundo, né? Organizado. Paulo. Bom, teve muita resistência até para vir, né? É um processo que eu estou passando aí, até para falar, começa já a surgir um bloqueio, eu acho que isso é um processo, né? Mas estou lutando, eu faltei as 2 que não tiveram e 2 anteriores, são quase um mês que eu não venho, 4. Mas eu entendo tudo isso por que eu estou passando. E quanto aos vídeos, eu achei interessante, uma coisa que sempre eu questionei, é a questão das influências, né? Então, uma vez, inclusive, eu comentei num grupo que a gente vive uma luta do bem contra o mal, mas antes eu pensava o bem contra o mal, ou seja, pessoas boas contra pessoas más, mas hoje eu tenho certeza que é o bem contra o mal individual, né? Porque é aquela questão do pensamento, né? A gente tem que estar muito vigilante, porque as influências negativas são mais fortes que as positivas, tem sido, acho que para a maioria das pessoas que eu conheço.
Então isso me prendeu bastante nesse vídeo que eu vi sobre, me chamou, eu tive pouco tempo para ver os vídeos, então prestei mais atenção nesse, tá? A questão das influências, do poder do pensamento, da magnetização, enfim, do poder de atrair, né? Que tu atrai é o que tu mais ou menos vive, né? E cada vez mais crente que nós estamos sozinhos, primeiro. Isso inclusive é uma dificuldade que a gente tem, eu tenho grupos de pessoas que, de várias religiões, né? Inclusive no trabalho lá tem pessoas que, eu tenho uma conhecida lá que é bem interessante, essa questão de eleição, na época de eleição, ela odeia comunismo e odeia espiritismo. Eu achei muito interessante, você fala, não tem nem como discutir contigo, então. Eu tenho uma certa simpatia pelas duas coisas, uma eu estudo, outra já estudei, enfim. Mas como as pessoas elas rotulam, bloqueiam e não querem saber. Sabe? É interessante. E no meio que eu vivo, com as pessoas que eu converso, assim, o espiritismo é o marginal das religiões. Impressionante isso aí. Porque as pessoas não acreditam, né, que existe um plano espiritual, que existe, que tudo que tu conquista aqui não é teu, não é só um mérito teu, é uma coisa que tu mereceu. Claro, que aí dentro do teu processo tu conseguiu atrair, né, coisas positivas que te levaram a conquistar aquilo ali. Que muitas vezes são coisas até que tu já tinha um pré-conhecimento, né? Então essa dificuldade nos grupos que a gente vive, não de impor, mas de colocar que funciona assim, que a gente acredita nisso, é muito difícil. Sabe? E voltando, né, às influências eu acho que é uma coisa tão interessante de estudar e eu procuro ler bastante sobre isso, que eu tenho enfrentado resistência para vir aqui. Porque eu estou num processo bem complicado. Mas sabe o que você estava falando, eu estava prestando atenção, porque essa coisa do bem e do mal não é do espiritismo, né? É uma visão filosófica maniqueísta de que existem opostos e que, enfim, né? Mas como a gente pode compreender isso, que às vezes, isso é muito interessante, o quanto as nossas experiências que a gente denomina como mas por quê? Por que algo é mal? Porque faz sofrer alguma coisa, né? Porque há um sofrimento implícito nisso, né? Para outro ou para mim ou para outro. Então é mal, eu não vou fazer porque é mal, por quê? Porque gera um sofrimento. E o bom é aquilo que não gera prazer, mas não gera sofrimento. É a falta do sofrimento. Para nós o bem é a falta de sofrer, não é mesmo? Por que Jesus é bom? Porque não tem sofrimento com Jesus. Por que o diabo é ruim? Por que o diabo é do mal? Porque tem sofrimento com o diabo. Só que isso tem um problema filosófico fundamental. A gente aprende sempre com as coisas ruins. Sempre com o mal. É o mal que nos ensina. É sair da zona de conforto. Mas não é nem nesse nível. É que se tu for pensar que o mal é aquilo que nos causa sofrimento e que a maior parte das vezes a gente aprende na experiência com o sofrimento, porque é o mal que faz a transformação, na verdade. Então talvez a gente esteja entendendo a palavra mal num sentido muito categórico e oposto ao bem. Por exemplo, pode ser que, e isso eu gosto de colocar porque a gente acaba vendo como essa realidade ela é mal discutida filosoficamente na doutrina espírita. O aborto é algo é do bem ou é do mal? Como é colocado, dizem que é do mal. Como o senso comum, porque no espiritismo existe o senso comum, são ideias e opiniões pessoais que se colocam como máximas, né? Dentro do espiritismo, perguntava a qualquer espírita se ele pensa com o senso comum e tu pergunta, você é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra. Por quê? Porque é uma coisa... não vai dizer que é do mal, mas ele vai dizer que tudo aquilo gera sofrimento, gera problemas, vira... Aí, você passa a compreender o quê? Quando você vai estudar o livro dos espíritos de maneira séria. De que o aborto, quando tem risco de vida da mãe, é necessário. Por quê? Porque antes perder uma vida que não começou do que uma vida que já começou. Então o aborto é mal ou é ruim? Depende da situação. Aí você vai pro meio social. Pro meio social. Por que não se quer legalizar o aborto? Porque eles acham que vai ser uma matança.
porque eles acham que é uma coisa ruim. Não, eles nem acham que vai ser uma coisa, Não, porque é nem ruim. pensa nisso. Porque é ruim, porque é contra a vida e tal e tal. Ah, Mas sim. ninguém pensa o fato real de que existem mulheres, mães, sozinhas, ou seres humanos que não têm possibilidade, ou muitas vezes meninas muito novas, que não têm nem saúde mental para experienciar essa vivência, e acabam indo para locais clandestinos ou para locais e morrem lá. Infecções, claro. Morrem. O grau de contaminação e infecções é muito maior. Ó, eu já E aí- vi provas com isso. Não, já é cientificamente comprovado dentro da área clínica e da saúde que é um problema de saúde pública. E aí, qual é o grande problema disso? Educação. É o processo do pensamento que é extremamente maniqueísta. O bem e o mal. É bem a mesma coisa. O comunismo, para muitas pessoas, é do bem, para outras pessoas, é do mal. O espiritismo, para muitas pessoas, é do bem, para outras pessoas, é do mal. E aí, o problema não é a categoria, o problema é a essência filosófica de dividir as coisas entre o bem e o mal. O problema não são os partidos, o problema não é o Grêmio Inter, o problema não é o vermelho e amarelo, o problema não é o negro e o branco. Não é o problema disso. O problema é nós, essencialmente, classificarmos a filosofia de um como sendo uma filosofia má e outra filosofia boa. Não é mesmo? E isso eu tenho aprendido agora em relação a toda a experiência de vida, o quanto essencialmente ninguém é destinado a nada. Você não é obrigado e nem obrigada a nada. Nada nesse universo, nem Deus, inclusive, te obriga a nada. Porque senão ele não te responsabilizaria através do processo de livre-arbítrio. Se você fosse propositalmente obrigado a alguma coisa, você não teria essa liberdade. E quando você se fala dessa experiência e o quanto é útil, algumas pessoas podem dizer assim, mas você tem que passar por isso. Você tem que passar. E aí a gente começa a criar dentro dessa cabeça, e isso é um perigo muito grave para a nossa intelectualidade, conclusões ou definições, ou a gente cria caminhos para tentar explicar a realidade do sofrimento que a gente está passando, e são caminhos aí geralmente espirituais, porque o espiritual é aquilo que não se vê. Então é mais fácil dizer que é um espírito que está me obsidiando, que é um demônio que está me cutucando, do que a minha própria vontade de efetuar aquilo. Isso é muito claro. Por quê? Porque se eu disser que é a minha vontade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me responsabilizar por tudo que vai acontecer em relação a isso. Mas até eu acho que isso entra muito quando a pessoa tem consciência, entendeu? Eu vejo assim na nossa sociedade, se tu libera muito algumas coisas, a questão, as pessoas desconhecem, né? Se tu for ver muitas vezes em mesa mediúnica, tu vê um espírito às vezes arrependido por desconhecer algo. Então às vezes eu me questiono assim, até onde a gente teria que ter os dois, entendeu? Na verdade, a instrução, né, a consciência e junto com toda uma questão do livre-arbítrio. Não sei se tu persistir muito na questão da... Não entendi. Não, assim, eu vou te dar libera o aborto, tá? Mas se tu não tem toda uma questão de... Tu acha que liberando o educação. aborto vai aumentar? Não é eu isso. estou dizendo assim, ó, que na verdade, não sei se até onde a gente consegue, a sociedade inibe um pouco essa questão, né? Tu, de Não repente... banalizar, eu acho. Mas eu é que acho nem- que tem que ser as duas coisas Sim, juntas, mas é que entendeu? nem, Para por daqui a exemplo- pouco a pessoa... Beleza, tu tem direito de decidir, né? E Mas não é que vai nem- mas tu tem que estar consciente mas até onde a gente está dando essa consciência, Sim. entendeu? Mas é que nem, por A exemplo... coisa tá meio assim, então se a eu gente me for- questiono às vezes a liberdade versus Se a gente for analisar assim, ó... condições. eu Aí digo tem que assim. ver, por exemplo... Não sei se a gente tem condições. Quando o serviço público começou a permitir a entrega de camisinhas gratuitamente. Qual que foi o murmúrio? Ou vai começar a fazer sexo, loucamente, blá, 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 blá. O que aconteceu pelo contrário? O Rio Grande do Sul é o país que mais tem jovens com HIV/AIDS. A camisinha não inseriu nada, nenhum impulso a mais na realidade das questões sobre o sexo. Mesma coisa a vacina da HPV. Que é assim, chega a ser o ápice da gente retornar pra lá, como é que é? Não é pra revolução da vacina, pra revolta da... Teve uma revolta
em São Paulo, uma vez por causa da vacina, bem muito tempo atrás, bem no iniciozinho, e que era esses processos, né? Então não é o elemento em si, eu entendo a crítica em relação quanto à liberdade ou não e tal, mas a gente tem que entender que existe um movimento que é social e que a gente vê pelo social. A gente vê que a sociedade inteira vai começar, vai um movimento de será que a sociedade sabe agir com liberdade? Blá, 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 blá. Mas é que na verdade isso tudo é um elemento que gera um movimento no indivíduo em si. A camisinha não é a sociedade que vai usar, a camisinha é o indivíduo, né? O aborto não é a sociedade como um todo, o movimento do aborto. O aborto é a especificidade de um indivíduo só. E tem uma outra coisa também, que é essencial, que é o papel da mulher nesse meio. Né? O quanto o homem ele some disso, ele some, não tem nenhuma raiz de ligação, nem com a médica que faz, e nem com a mulher que realiza. Né? Mas eu acho que tem que ser uma discussão filosófica, mas eu entendo... Tem países que, na verdade, é liberado, né? E eu já vi reportagens, assim, onde tem mulheres que cometeram 7, 8, 9 Mas eu acho que aqui não existe. Não sei, mas assim, ó, eu digo, elas comentam, inclusive, nos vídeos, que pra elas é assim, vai, não se cuida mesmo, que sabe que depois vai lá e faz, é tranquilo, entendeu? Ou seja, o meu receio é isso, entendeu? Daqui a pouco é uma questão de... O filho não tem a disposição em qualquer plano de saúde, anticoncepcional, não sei o quê. Não, para ele sempre faz mal. E aí vão tendo um filho atrás do outro. Mas, gente, mesmo em pleno século XXI, tem mulher que não sabe usar pílula. A mulher do... Meu pai tinha um sítio, a mulher do caseiro, ela não sabia como tomar pílula. Ela tomava tudo sempre sem parar. A outra... Infelizmente, vocês pensam que as pessoas têm informação? Não tem. Mas isso que tu colocou hoje é bem interessante delas fazerem, porque a gente não pode... Aí vem a questão de responsabilidade. A gente não pode responsabilizar a sociedade toda por um indivíduo que não sabe. Às vezes eu tava pensando, será que é bom, será que é ruim? Eu digo, não. O porquê dela estar fazendo isso a gente não pode discutir, porque o porquê disso tudo é algo interior e tem a ver com a realidade dela. Com a realidade dela para fazer todo sentido. Se ela vai desencarnar, se os espíritos que ela abortou vão voltar atrás dela e tal, isso não é responsabilidade nossa, e a gente tem que entender isso. Né? Se essa pessoa bater na porta aqui e pedir ajuda, aí a gente diz, não é responsabilidade nossa, mas aqui é um centro espírita e se faz a caridade. E a caridade é a gente te ajudar a você entender tudo isso que está acontecendo com você. Eu dei uma palestra semana retrasada, na segunda-feira mesmo, eu dei uma palestra sobre educação e espiritismo na FACED, na Faculdade de Educação da URGS, para as turmas de pedagogia. Eles queriam entender o que se faz no centro espírita com a questão de educação. O que é a educação dentro do centro espírita? Né? É pintar Jesus? É a gente abrir com uma prece e o que é educação em si? E aí a grande proposição da doutrina espírita é: não criamos adeptos, nós não queremos proselitismo. Isso não são palavras minhas, são palavras de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Nós não queremos que a pessoa sente aqui num grupo de estudo e fique aqui pro resto da vida. Ou que fique ligado a um movimento espírita, a uma sociedade espírita. A gente quer isso? É esse o objetivo de vocês aqui? Qual que é o objetivo com o espírito, então? Ter experiências tamanhas que vocês possam entender a própria existência e recontrolá-la. Não controlá-la de maneira direta, mas ter um nível de estabilidade, de harmonia emocional, espiritual, né? E às vezes espiritual significa quase que tudo, né? Tá na base de quase todas as relações. É isso. Se você quer, e se você tem essa sensação, essa vontade de fazer a caridade, de trabalhar no centro espírita, são outros 500. É outros 500 agora. E isso é um problema grave que você tem dentro do centro espírita. Porque existem muitas pessoas dentro do centro espírita que trabalham a nível da obrigação. E por que eu estou falando isso em relação com essa questão que o Paulo trouxe? Porque é exatamente isso, o quanto a gente se obriga a passar por experiências que, em verdade, poderiam ser boas, e por N motivos internos não estão sendo boas por um processo de obrigação. A gente não aprende nada por obrigação. A gente não tem nada benéfico na obrigação, né? Permanecer obrigado em algo que deveríamos fazer bem só nos faz mal. Isso é o mesmo exemplo do casamento. Não tem problema nenhum. Você é que escolhe ficar com a pessoa e experienciar uma experiência como é a sua com a fulana.
Diferente, da mesma maneira que se você separar causaria problemas, ficar causa problemas. Então, assim, é algo de fórum íntimo e indiscutível. E mesma coisa que eu disse pra muita gente. Em relação ao curso, ficar ou não ficar no curso de mediunidade, eu sou muito assim, em relação a isso. Eu faço esse curso agora aqui e eu não sei o que vai acontecer depois que a gente terminar o curso. Se eu vou fazer outro curso, se eu não vou fazer outro curso, se eu vou continuar nessa casa, se eu vou me mudar da casa, se eu vou sair da casa espírita, o que é que eu vou fazer da minha vida, depende de como eu estou me sentindo no ritmo e no processo em si. Eu estou me sentindo muito bem. Mas a grande questão que o Paulo coloca é que tem que ser analisado isso, né? O quanto é benéfico. E se não é benéfico, é preferível intelectualizarmos o processo, entendermos o processo, não emocionalizar o processo, porque se for emocionalizar o processo, meu amor, a gente morre quando a nossa mãe morre. A gente enlouquece. A gente pira na mesa. Se a gente não vive, eu fico imaginando como é que é. Eu olho pro meu pai que perdeu o pai há pouco tempo, o meu avô, e aí quando ele tá sorrindo, quando ele tá rindo, eu fico imaginando, será que agora, quando ele tá rindo e brincando e tal, ele esqueceu que o pai dele morreu? Eu fico pensando nisso. Por quê? Porque eu vou passar por isso também. E eu quero saber como é que é o momento de eu perder ele. Aí eu tava agora vindo aqui, no carro, a gente tava conversando sobre um monte de coisa, eu tava pensando no objetivo de tudo isso. E eu vi uma senhora dentro do carro, uma senhora caminhando, uma senhora... E eu fiquei pensando assim, gente, a minha sensação agora de ter 25 anos é uma sensação de ter toda uma vida pela frente. Qual é o objetivo do Espiritismo para mim agora? Já que seria muito sentido o Espiritismo numa idade como daquela senhora que daqui a pouco não vai ver mais uns 50 anos. Aquela senhorinha lá não vai ver mais 50 anos. Como é que é a sensação dela? Eu me pus no lugar dela. Qual é a sensação frente a essa experiência? O que se traz frente a essa experiência? De estar de cara a cara para a morte. Na verdade, viver é morrer, né? Porque quanto mais você vive, mais você se aproxima do processo de morte. Como é que é? A filosofia espírita é suficientemente forte para nos prever uma identidade emocional minimamente tranquila para observar, não é para experimentar, não vamos se jogar frente à morte, mas encarar o processo da morte, não viver ele, mas olhar e pensar na própria morte. É um processo que nos causa um bem-estar? Um mal-estar? Como é que é isso? Tem mais água? A gente quer que pegue mais água. Tem. Quem é que foi lá embaixo e pegou mais água? E você saiu da botinha, né? Devagar. Como é que foi essa experiência da semana? Minha? É. A minha? Obrigado. A minha, pois é, eu acho que eu meio que chutei o balde, assim. Não dei uma de boa aluna. Não tô dizendo dos vídeos. Ah, de... Geral da tua existência, da tua vida. Eu acho que normal, teve só um que eu quase te mandei uma mensagem para perguntar, porque eu fiquei em dúvida. Que foi a seguinte. Eu deitei em casa, dormi e tal, eu sempre faço uma preparação para o sono, né? Mas aí fiz tranquilo, e eu tive uns sonhos muito fortes, que há muito tempo eu não tinha, em que eu gritava muito, né? Eu gritava desesperada, assim. Num primeiro momento, porque tinha esquecido de buscar minha filha, não sei o que, eu gritava furiosa. Depois, num outro momento, eu estava sendo traída pelo meu marido, eu gritava furiosa também. E dizia um monte de coisa, daqui a pouco já não era mais ele, era meu pai, era um horror. Um sonho, e ele gritava, e aí eu me acordei mal. Ainda estou mal até agora com uma traqueite que não me larga, né? A minha dúvida é bem técnica, assim, né? A gente sempre fala da necessidade da gente vigiar o pensamento e cuidar das coisas para que o nosso espírito não seja atingido, E aí eu fiquei pensando no caminho inverso, né? Como é que é o caminho da influência do nosso sonho, de quando eu estou ou no inconsciente, ou no desdobramento, ou o nome que se queira dar, e que isso se reflete no corpo físico depois acordado, sabe? Ou se é tudo uma mesma roda, né? Mas eu nunca tinha me dado conta, nunca tinha acontecido uma coisa tão assim, eu gritei e acordei com o efeito físico disso, assim. E sobre os vídeos também eu tenho que confessar uma coisa que eu fiquei vendo, assim, eu confesso que eu demorei a me convencer com o discurso, sabe, assim, eu fiquei achando num primeiro momento
tudo então é espiritual, quer dizer, ele faz uma abordagem neuropsiquiátrica, psicológica, e tudo acaba no espiritual. Na causa espiritual. É, A Constituição é espiritualismo. E aquilo me incomodou, né? Porque eu faço terapia, meu psiquiatra ele é dessa área, assim, então eu tinha um cabedal de informações com ele, e aquele discurso, assim, tão, eu achei, sabe, forçado, assim, eu acabei ficando bem crítica, assim, mas algumas coisas eu achei interessante, achei que tinha realmente links que dava para formatar, mas assim, aí eu fiquei pensando, quem é aquele cara, sabe, ele se apresentou, mas como é que é a formação dele, eu fiquei com várias dúvidas, o que ele é hoje, né, qual é a consistência do conhecimento dele, o que ele escreveu, qual é o reconhecimento que ele tem na academia, né, assim, então eu acho que eu tive 2 semanas muito críticas, assim, somada à minha falta de voz, né, e com muitas dúvidas, na verdade. De trás pra frente, né? Essa questão da qualificação dele, etc e tal, a gente tem um problema muito grave, né? Porque às vezes a pessoa que não tem qualificação nenhuma, às vezes tem abordagem e conhecimento e sabedoria de maneira clara, que dificilmente, por exemplo, uma pessoa que é um gari vai ter altos conhecimentos bioquímicos sobre a estrutura da célula. Porque é muito técnico. Mas às vezes a gente tem que começar a pensar, não em questão de rotulagem desse tipo de categoria, e sim a categoria do discurso, que é muito mais potente. Se você for analisar o que a pessoa diz, a partir daquilo que ela diz, talvez você tenha uma noção do quanto ela realmente sabe. E do quanto aquilo faz sentido para ti naquele momento que tu está pensando aquilo que ela está dizendo. Eu acho que foi muito mais... Acho que então até que tu fez esse caminho, né? Tu analisou o discurso e depois... Depois... Tu refletiu exatamente, mas qual é a formação, qual é a caminhada? O cara tá dizendo essas coisas assim, o que é realmente, né? Isso é muito interessante, a questão Vocês estão chegando, acho que, num choque de realidade espiritual muito interessante, né? Que é esse choque sobre o quanto a influência das coisas espirituais realmente afeta a nossa experiência material, né? O quanto realmente tudo aquilo que a gente lê, vive, é realmente a plenitude dos fenômenos, né? Esse fenômeno, por exemplo, do sono, toda a tese espírita tem um ponto muito delicado que é o problema do sono. Porque quando a gente fala de reencarnação, não tem nenhuma prova concreta no sentido da experiência emocional da reencarnação. A gente sente suavemente uma saudade de alguém que não sabe quem é. Suavemente a gente tem cientificamente dentro da doutrina espírita através da mediunidade. A mediunidade comprova a experiência da reencarnação. Agora, a nossa experiência da reencarnação é que eu quero colocar. Às vezes a gente tem saudade de um local, às vezes saudade disso, aquilo, tal. Só que a gente vê a profundeza da nossa alma quando a gente entra no aspecto do sono. Porque há um desfecho e uma aproximação de várias áreas do inconsciente com o consciente. A nossa alma se aprofunda naquele momento e a gente não sabe o quanto a nossa alma é profunda. Quando eu digo profunda, é o quanto cabe coisa nela. Se você viveu e experienciou coisas durante cada encarnação, quantas encarnações são precisas? Se a média antigamente, lá no início, a média de um ser vivo humano, da espécie humana, era 30, 40 anos no início. Ela foi aumentando. Hoje a média chega quase 90 e alguma coisa. A grande questão é, em 10 encarnações de, vamos pôr 80 anos, com um intervalo de 10 anos entre uma encarnação e outra, quanto tempo dá? 10 encarnações de 80 anos, 800. Com intervalo entre elas... 870. 1000 anos, tá? Vamos fechar. Conta 1000 anos de cá pra trás. Em que ano que a gente chega? Agora a pergunta é... 1016, né? 1016... depois da referência do Cristo. Sim. Mas antes do Cristo já existia 10.000 anos de muito conhecimento. Agora a questão que eu quero que vocês coloquem é o quanto vocês experienciaram essa experiência. Quantos anos vocês têm agora? Olhem para a idade de vocês. Quanta coisa vocês já passaram nesses anos aí? Agora coloca isso para 1000 anos. Aumenta o tamanho dessas experiências para 1000 anos de experiência. Agora eu pergunto para vocês, onde é que cabe? Onde é que está toda essa experiência?
O que é essa experiência? Onde é que cabe essa experiência toda? E o quão forte é a vida de vocês é forte, não é? Vocês vivenciam as coisas em choque, em grande turbulência, não significa que isso seja ruim, mas vocês estão numa boca de uma tempestade toda hora, não é isso que diz? Toda hora tá numa boca de tempestade? Aí quando depois da tempestade vem a bonança, mas depois da bonança ninguém diz que tem outra tempestade, né? E tem outra tempestade. E você fica nesse frenesi, e aí eu pergunto, onde é que se guarda toda essa experiência? Na alma. E quando que a gente tem pequenos acessos a isso? No sono. E aí começam as teorias oníricas de que algumas coisas elas são daquilo que a gente vive naquele dia, outras coisas podem ser uma informação espiritual, outras coisas simplesmente é descarga psíquica. E aí a mente só interpreta com os elementos que existem em realidade agora, mas que nada tem a ver com a nossa realidade direta. E isso é muito complexo. A gente vê o quanto a nossa alma é profunda quando a gente acessa esse tipo de sonho. O quanto a nossa alma é profunda quando a gente aguenta um sofrimento enorme que rasga a nossa alma, e tempos depois a gente acha que não tem sofrimento que vai rasgar mais profundamente, e chega um sofrimento e rasga mais profundamente, não é mesmo? Desencarna numa semana uma pessoa, rasga a nossa alma. Não dá um ano, nem isso. E desencarna de novo, rasga de novo. Gente, será que tem mais o que rasgar aqui dentro? Será que tem mais como se aprofundar aqui dentro? Não é uma coisa tranquila. Como é que foi? Pô, eu tô na tempestade ali, no caso. Tô passando por isso. Eu também tive sonhos, aqueles que eu sempre tenho, só que variando, sabe? Um pouco. Abra um parênteses. Eu gosto quando vem alguém e me diz assim: eu tive um sonho contigo, um sonho ruim, tu tá bem? Eu digo, meu amor, eu tô bem. Eu tenho que querer saber se tu tá bem. Porque, não? Pois é, mas eu tenho sonhos repetidos desde, né, enfim, aquele sonho que volta sempre. E essa vez tinha mais elementos, enfim, sempre vai mudando alguma coisa. Eu tinha uma prima minha, enfim, vai mudando essas coisas. E sobre essa semana eu aliás, esse mês todo eu tô até vim até na palestra da Maria Helena. Essa semana eu tô aqui, eu tô grudada. Ela fez uma intensiva, né? Eu fiz uma, vou fazer mais essa semana também. Quinta, sexta. Todos os dias tomando passe, porque o negócio tá feio. Eu tô passando por uma... Que tu tá falando bem e do mal, né? Mais ou menos isso que eu tô passando. Um dia assim eu tô bem, mas aí tem pensamentos ruins que eu tento afastar e eu não consigo entrar mais naquela... Quando eu cheguei aqui era aquele êxtase, era aquela vibração super, super, super boa. E daí agora eu tô nessa, sabe, parece que é uma tempestade passando, sabe? E daí a minha família se envolve também em outros assuntos, mas, né, que bate-boca, e meu marido também, até, né? Daí tudo piora, né? Porque ele fala que desde que eu entrei no curso, que eu tô muito diferente. Aquela coisa, né? E daí eu vou, né? Eu pensei que era pra melhor, que eu tava diferente, mas é que ele se sente incomodado também com tudo, né? Enfim, né? Que eu não sou mais tão materialista como era antes, a gente tá indo por, né, caminhos diferentes, isso... E ele continua com aquelas coisas que eu falei no grupo, né? De conversar de noite, né? Ele, o mais ateu do mundo, fica falando com os pretos velhos lá, e é isso que é a minha vida, né? Eu não sei nem explicar direito o que tá acontecendo, mas tô aí, né? Daí eu tento rezar, mas eu não consigo, antes eu rezava e eu fazia aquela vibração boa, sabe? E sabe quando tu tá numa vibração ruim, tu não consegue elevar o teu pensamento, parece que tu tem que fazer uma força assim, daí eu boto uma música, daí não sei o que, e eu não consigo mais me conectar, sabe? Por mais que eu reze, eu não consigo ter uma vibração. Esse conceito de que não está conectado. Não, mas sabe, aquela prece, sabe, que vem eu recebi tava na tua palestra, e antes do passe mesmo, eu recebi um passe maior ainda quando eu tava sentada lá, né? Foi o que eu senti mesmo, que daí eu senti a vibração vindo, sabe? E aquilo bom, até chorei, até caiu lágrima. Foi incrível. Antes de eu entrar na salinha. E daí começou a vir uma coisa assim, meu Deus, graças a Deus. Aí eu fiquei tão feliz. Era o poder da prece, né? Era o poder da prece. E deu um poder mesmo, hein? Maravilhoso. Mas vamos tentar melhorar, sair disso agora, né? Mas vou fazer mais um intensivão essa semana aqui, que eu tô precisando
Mas se for parar pra pensar, tá melhorando. O que Não, que é tá Não. assim, ó, sabe? Desce e sobe, sabe? Sim, mas se tu for parar pra pensar, que Uma ascensão. a nossa existência, ela não é só, ela não é aquela só, mas ela não é feita para ser assim. Ela é feita para ser isso daqui mesmo. Exatamente assim. A nossa existência não é para ser feita para cima, sempre conectada, como se tivesse que, como se essas coisas boas fossem Deus. Não, as coisas boas são os processos íntimos Mas que a gente eu descobre. larguei muita raiva essa semana, sabe? Por causa de vários acontecimentos, sabe? E eu não tava mais acostumada, eu tava, sabe? Quando tá mais paz e amor, eu digo, né? Eu tava sem paz e amor, mas essa semana eu comecei a discutir com todo mundo. Né? É aí que a gente descobre o quanto a nossa alma é funda. Que existem forças dentro da gente que a gente me não... faltou a paciência pra tudo, sabe? Que bom. Sei lá. Enfim. Não, quando falta a gente consegue fazer a contabilidade do que é que precisa. Tá faltando. Né? Que bom que você viu que tá faltando paciência, que vai exercitar, mas tira essa visão, modifica essa visão, ou reestrutura essa visão se tu quiser. É legal é que se tu quiser, se tu quiser, de que as coisas, de que a experiência ela sempre é maravilhosa, a vida ela sempre tem que ter o tom daquilo que é pra cima. A gente tem que saber experienciar também o sofrimento, no sentido do sofrimento sendo aquilo que nos leva pra baixo. Se é natural, se não foi tu que procurou, e geralmente a gente procura a maior parte, a gente constrói a maior parte disso tudo. Então a gente tem que saber se responsabilizar à frente disso. Boa parte disso diminui quando a gente se responsabiliza disso. Culpa diminui, aí a gente tem uma liberdade de pensar, porque a culpa nos cristaliza o intelecto e a gente acha que é aquilo e ponto. Não, a gente tem possibilidade de modificar as coisas e olha pra mim, olha a experiência toda. No sentido do quanto eu achava que coisas não eram possíveis e hoje são possíveis. E isso é muito interessante, o quanto a gente acha que o incabível não cabe no cabível. Na verdade, nós não estamos cabendo em nós mesmos. Né? Sai, te afasta um pouco dessa experiência, te olha de longe, te analisa de longe e volta. Que é, na verdade, isso que uma palestra espírita faz. Você tem todo o conhecimento de uma palestra espírita num livro, você podia ter lido o livro. Mas o que a palestrante faz? Te faz levar para fora de ti, e aí te faz viver coisas. Quando tu volta, tu olha tudo aquilo que tu escutou, tu analisou, tu experienciou a palestra, tu olha para dentro de ti. E aí dá esse tom todo. Né? Sabe uma coisa que eu gosto? É audiolivro. É que nem tu estivesse vindo uma palestra. Agora tem alguns até do Espíritas, né? Tem um aplicativozinho. Eu acho bacana também de pegar e ouvir. Eles estão a fim de ler o livro, né? Fica lavando a louça lá e fica ouvindo. É bacana. Que bom, gostei da sua experiência. Cris? Eu pensei bem perto dos colegas ali, até achei que ia exagerar em alguma coisa, mas acho que não. Eu ando muito nervosa por situações familiares e tudo, mas agora quando tu falou, eu vejo assim que me tiraram da minha zona de conforto, né? E eu vi que estou me saindo bem, assim, nesse sentido, né? E é bem como tu diz, de vez em quando a gente tem que realmente sair, ficar nervoso, ficar irritado, para que as pessoas também que estão à tua volta entendam que tu também tem sentimento, que tu não pode abraçar tudo, né? Que tu não consegue matar tudo no peito, né? E às vezes, sem querer, a gente acaba querendo assumir coisas pra gente, né? Então, nesse ponto, assim, pra mim foi bem. E na palestra lá no vídeo, né? Na fenomenologia orgânica, esses 4 padrões comportamentais eu estava evidenciando, né? Que é ali a fome, estou comendo demais, a agressividade, falta de sono. Então, acho que um pouco está nisso aí também, né? Porque é o meu sentimento também que anda, né, perturbado, vamos dizer assim, e tudo que está na minha volta também, mas pelo menos eu estou me saindo bem, assim. Estou sabendo dizer não. Perfeito. Isso é maravilhoso. É. Ai, que coisa, que experiência boa, dolorida, dolorosa, dolorenta, mas é saudável dizer não. Nossa. É verdade. Não tenho muito o que comentar, fizeram muitos comentários aí que eu me encaixei em várias coisas, mas essas 2 semanas pareceram um mês, parece quase um mês que a gente não vem à aula e tal, mas a carga de tarefas foi bastante grande, que preencheu bem as semanas que não teve aula. As semanas 2, né? Parece que tem umas 10 semanas. E eu não tenho assim muito que agregar
diferenciado das outras E semanas minhas vivenciadas. E emocionalmente foi tudo bem, tudo tranquilo? Estou sempre em turbulência emocional também, mas eu procuro, dentro das possibilidades da minha terapia, me encaixando da melhor maneira possível nas coisas, tomando decisões que nunca tinha tomado antes e coisas bem, né, pertinentes para a minha vida atual. Olha, isso é maravilhoso, hein? Às vezes são bem difíceis. São. Mas vamos levando. E quanto às palestras, assim, eu achei maravilhosas. Uma delas, a primeira, eu já conhecia, porque eu já tinha pesquisado há um tempo atrás. E principalmente nessa última da pneumologia, de verificando assim quantas coisas acontecem com a gente que a gente não acha que não tem ligação nenhuma com a mediunidade, né? E no fim da conta tem tudo a ver. Até a parte assim de insônia, de agressividade, dessas coisas todas, né? Então eu achei bastante interessante e eu acho assim que uma das coisas que mais me chamou a atenção, que em 2 palestras ele citou bastante, que é a nossa conexão com Deus é através do amor, e que o importante não é tu desenvolver a mediunidade, tu tem que aprender a conviver com ela, aprender a usá-la, né, através exatamente dessa forma de amor, de caridade, e te tornando cada vez melhor. Uma pessoa melhor, tu consegue te comunicar mais facilmente com Deus. Então, além de toda a estrutura científica, que eu achei muito importante, e para mim, assim, para o meu conhecimento, eu achei até certo ponto meio difícil de entender algumas coisas, alguns termos, porque muitos científicos na palestra era para médicos, né? Então, teve uma daquelas palestras que foi no Mednesp aqui em Porto Alegre em 2009, eu fui, né? Aí eu me lembro direitinho que ele estava dando a palestra e ele falava assim, gente, era muito engraçado. Eu não tinha entrado na faculdade ainda, ele estava falando assim, mitocôndrias, e eu assim... E o quê? O que é isso? Porque o meu ensino médio foi fraco, né? Aí eu digo, mitocôndria, eu já ouvi isso em algum lugar, o que é isso daí, gente? Mas eu achei sim, extremamente interessante, eu gostei muito. Que bom que tá nessa experiência. E que bom que decidiu coisas assim, né? Também bem... E vai ser aí daqui a... Apesar da idade, a gente ainda cresce, né? Não sei que idade que você tá falando, porque pra mim tem um espírito imortal, então né, eu entendo que a referência é material, mas assim, sim. Infelizmente o nosso viés tem que ser mais amplo. Jussara. Bom, diferente de todo mundo, eu passei 2 semanas maravilhosas. Eu tô vendo a elegância toda, né? Muito zen. Primeiro que na primeira semana eu me dei férias, né? Segunda-feira, graças a Deus. Eu só me lembrava da Jussara quando eu tinha dado o recado. Eu digo, essa mulher vai soltar a fogo da tipo. E aí eu só... Bom, isso em relação a mim, foi bem legal. Assim. Quanto às palestras, eu assisti só da metade da semana passada aqui. Achei interessante, eu já tinha estudado há alguns anos atrás sobre a pineal, no curso de egiptologia que eu tinha feito. Egiptologia? É. O que é egiptologia? Estudo do Egito. Do Egito. Ah, egiptologia. E aí hoje eu fui pesquisar, né, e achei ele muito contestado, principalmente a revista Espírita. Mas detono nele assim, de cima a baixo, dizendo que eu não tenho capacidade, que não sei. Olha, foi bem chocante assim tudo que eu li hoje a respeito dele. Como foi hoje de tarde, eu agora preciso de um tempo para elaborar isso. Vou ter que assistir de novo as palestras, vou ter que ler de novo tudo que eu achei para ver se eu consigo chegar no meio termo. O importante para vocês agora, como a gente não tá no meio acadêmico e a gente não tá no meio nem acadêmico espírita, nem no acadêmico materialista. Mas a gente está no meio de formação humana para a mediunidade. Acho que é importante vocês experienciarem isso.
A crítica que jamais é excessiva, né? Desde que ela não seja sistemática, ou seja, desde que ela não crie um sistema dela mesma para poder criticar simplesmente. Não é a crítica pela crítica, é a crítica pela construção do saber. Acho que isso é importante. Né? A pesquisa das oposições em relação a isso também nos afasta de uma possível inverdade para chegarmos a uma possível verdade. Mesmo que a gente não está procurando verdade, a gente está procurando experiência aqui. Né? Mas que bom, fico feliz que vocês tenham, você tenha experienciado. Dulce. Tem tanta coisa para falar que não consigo ordenar. Mas vamos começar depois. Foram 2 semanas bem importantes, assim, que eu considerei. Eu estava fazendo alguns álbuns na viagem, eu tinha prazo para entregar hoje, me roubou bastante tempo, mas eu sempre tinha aquela questão, né, de eu vou estudar, eu vou ler, eu vou fazer. Na última aula que a gente teve, a colega me deu o livro da Ivone, né? Aham, me lembro. E a minha experiência maior foi relativa a esse livro da Ivone. Porque eu tenho um computador e quando meu marido está em casa e não traz dele, então a gente divide o computador. Eu estava meio chateada, que ele só liberou muito tarde o computador, então eu fiquei brava, não fiz o álbum, pensei, então vou ler. O que é álbum? Álbum de fotografias, de viagem. Eu faço pela internet, né? Tenho um álbum depois pelo correio, eu já tinha pago, eu tinha um prazo para entregar até hoje. Então, tu vende álbum de... Não vendo, das viagens que eu tenho feito. Eu nunca, antes quando eu não estava aposentada, eu não organizava eles, agora estou organizando. Tirando do computador, eu gosto de fotos para olhar, eu não gosto de fotos para... Eu também. Então eu prefiro manusear. Mas aí isso me levou bastante tempo. Mas aí no sábado passado, eu peguei o livro, disse, eu vou ler o livro agora. Eu não ia dormir, estava esperando. Qual é o título? Da Ivone. Devassando o Invisível. Devassando o Invisível. Dos domínios e não de... Não, da infinidade. Devassando o Invisível. Devassando o Invisível. Olha, eu vou ser sincera, não lembro o título. Aquele livro que Mas você, é um livro. aquele livro que você me mostrou, De vida dela. Devassando o Invisível. E daí quando eu abri o livro da Ivone, assim, daí eu olhei para a foto dela. Sabe quando tu olha e diz, eu já conversei com essa pessoa, eu conheço ela. Eu já falei com ela no banco, em algum lugar eu já falei com ela. Toda vez que eu abro o livro, ela me é mais familiar, eu conheço mais ela. Mas aí eu li pouco. Eu comecei a ler o primeiro capítulo, a introdução, o primeiro capítulo. E quando eu li o primeiro capítulo, eu pensei, nossa, mas aqui eu tenho que fazer alguma coisa. Porque falava sobre catalepsia, letargia, né? Me veio uma intuição muito forte de fazer alguma coisa. E aí eu fiquei naquela dúvida, disse, vou levar para a Ana ler, ver se a Ana também acha a mesma coisa. No domingo eu não levei para a Ana, estava ocupada também. Na segunda-feira de manhã eu estava com aquilo, eu tenho que levar para a Ana ler. Porque se tratava de uma pessoa conhecida em comum nossa. Daí eu espiei na minha janela e disse assim, vou ver se a Ana está ali. Primeiro eu abri o livro para ver se o assunto era mesmo pertinente. Bem no parágrafo, né, que diz que eu precisava ler, eu abri bem na página. Eu abri o parágrafo, vou ver se a Ana está aí, subi na cadeira e espiei na janela. Estava a Ana pendurando roupa do lado de fora. Daí eu disse, tu tem tempo para ler o livro? Eu tenho agora, se meio-dia tenho, eu até vou visitar a pessoa, porque ela estava pensando em visitar de tarde, né? Daí foi assim uma sucessão de acontecimentos e coincidências que me levaram a crer que muitas vezes eu não acredito na minha intuição, mas que eu tenho uma intuição muito forte. Então foi assim uma prova da minha intuição e isso me fez pensar muito durante toda a semana. Quando eu fui assistir os vídeos, eu assisti hoje o segundo, já tinha assistido o primeiro e comecei o terceiro. Eu concordo com tudo que ele diz ali. Para mim aquilo parece que não é novidade. Só que o que eu não entendia é que os sintomas de mediunidade podiam ser a fome, a falta de sono, mas eu também vi que os problemas de sono muitos são por causa dos horários em que a gente vai dormir, que a gente não cumpre aqueles 4 ciclos, né, os 4 estágios. Por causa desse álbum eu tenho de dormir muito tarde, acordo cedo, interrompo o meu sono várias vezes, então eu concordo que a parte física, né,
com a espiritual se encontram e as duas ali, se tu conseguir analisar bem, eu tive problemas de sono, tu tá conseguindo dormir mais ou menos no mesmo horário? A noite é feita para dormir, já diziam os antigos, né? Que o nosso relógio biológico, nosso cérebro também precisa disso, então até isso está me prejudicando, né? Mas eu não tenho sonhos assim que eu me lembro que sejam horríveis, coisa e tal, não. Só senti mais aguçada a minha intuição. E esses resultados, né, a fome, o que eu mais sinto sim, a fome, que eu sei que eu não preciso comer, mas eu como, porque sempre gosto de comer, sempre tem alguém que deve estar comendo comigo, que não pode ser assim normal, né? E o sono era o que estava me perturbando. E a questão da intuição, né? A intuição eu senti assim mais forte. Eu prestei mais atenção nos meus sentimentos. Acontece muito comigo de eu parar na rua para dizer oi, as pessoas vêm conversar comigo. Agora quase todo mundo sabe que eu sou espírita, não sei se eu já contei para todo mundo. Olha, eu não sei se tu contou, mas as pessoas te veem pendurada na sacada com um livro espírita, sabe? Então... Não, mas não é aqui em Porto Alegre, lá em Caracruz, lá no interior, né? Daí até comentei com algumas pessoas que eu sou espírita, e daí elas guardam isso como informação. E quando elas têm um problema, elas vêm conversar comigo e elas pedem uma sugestão. Embora muitas vezes elas escutem por escutar, porque elas querem ouvir o que eu tenho a dizer, mas elas muitas vezes simplesmente ignoram. Ah, isso é besteira, isso não é assim. Mas eu falo, quem sabe um dia elas vão conseguir juntar uma informação com a outra, né? Então eu vou dando meus pitacos lá, é pelo jeito que o pessoal gosta. Tem que pedir de novo. Mas assim, as 2 semanas, todas elas têm sido muito intensas, né? Porque eu tenho tempo para fazer uma coisa e observar. Também estava um pouco mais irritada, mas por causa desse prazo, né? O pessoal já estava um pouco impaciente, quer dizer, agora não posso, vou trabalhar no alvo. Agora não posso, vou trabalhar no alvo. Tá? Mas por que tu tinha prazo se o alvo é pra ti? Porque eu paguei os boletos e eu tinha prazo para terminar, a gente paga antes, tem prazo para fazer. Eu não fiz o álbum primeiro, depois eu paguei e enviei. Eu aproveitei uma promoção. Eu não tô entendendo, sabe assim? Peraí. Eu fiz uma viagem para a Europa. Ela faz um álbum 2014. virtual e Daí eu monta monto ele pela material. internet, no site. Eu, para montar ele, eu faço a Ah, tá. E tu comprou e aí tu Eles tem... mandam depois o álbum. Tu tem prazo pra montar as fotos. Tu tem prazo pra montar as fotos. Para eles te mandar o álbum. Ah, bom, entendi. Manda o álbum físico. Entendeu também? O álbum físico vai parar na tua mão. Viagem assim, grande, tinha muitas fotos, eram 1000 e poucas fotos, eu tinha que escolher, colocar o nome dos lugares. Então fica trabalhoso, mas eu adoro fazer isso, né? Não me importa. E até uma curiosidade daquela viagem foi que quando a gente foi na Áustria, daí em Viena, a gente foi, nós passamos por uma igreja, depois nos Swarovski House, né, também. Ninguém vai entender isso, né? É que Swarovski House, todo mundo brinca comigo que quando a gente vai viajar eu tenho que entrar porque eu sou Swarovski. Eu sou Swarovski, então eu acho que eu tenho que entrar, né? No Swarovski House e tirar uma foto. Só eu tô achando a Dulce super saidinha. Eu tô achando ela super, depois da crise dela, uma aula daí. Assim, né? Ela tá super durante animada. esse passeio, nós estávamos, nós 4, daí nós passamos na frente de uma cripta imperial. É um prédio onde só tem túmulos, né? Os mais finos, mais... assim, só olhando as fotos. Só elite. Não, os mausoléus, troços grandes, tudo de ouro, metal, bronze. Até a Danja disse para mim que eu ia mostrar. Mas foi muito engraçado que daí ninguém quis ir. Mas eu fui visitar a cripta, né? Daí quando eu cheguei, eu paguei o ingresso, daí o cara disse, nós estávamos esperando por ti. Aí eu fiquei assim, vou entrar, não vou. Ele era vivo? É uma boa pergunta. Hoje eu não sei. Mas ele me deu um ingresso. Eu entrei, fui lá, não achei nada demais, nada de normal. Mas muito engraçado, não sei se ele disse pra todo mundo, eu não me interessava. Nós estávamos esperando por ti. Daí me senti bem recebida, depois eu fui embora. E agora montando algo. Não pensou, pode ser que tu não saíste, né? Eu pensei que talvez eu já esteja lá, né? Tivesse. Pois é. Já sei uma daquelas que estava lá e não me lembro.
Chique, né? Ela conhece a Ivone Pereira, ela é o corpo de uma encarnaçadora aqui imperial. Muito bem relacionado. Uma coisa não. Nossa. Como é Gente. difícil quanto mais bem relacionado, mais complicado. Olha, ai, ai, ai. É, mais compromisso. A vida é minha vizinha. Sobra até pra vizinha. Quanto mais bem relacionado, mais difícil. Gente, semana que vem a gente vai começar com as pessoas que faltaram hoje, tá? A fala também é a mesma questão. Acho que foi assim, ó, importantíssimo, se não fundamental, essas 2 semanas para vocês experienciarem, inclusive fora do curso, né? Sem o curso, como é que é? Né? Com o curso, como é que é? Não porque vai fazer diferença, mas a gente sabe que acaba tendo um momento que a gente senta e fala não só de mediunidade, mas como a nossa vida inteira. As coisas que são importantes na nossa vida, os impactos emocionais que causam em nós e como a gente já está acostumado a enfrentar as coisas, às vezes com esse impacto do curso e já levar para essas questões. E às vezes não. Às vezes são coisas muito mais particulares, mais íntimas e que aí o processo é muito, muito, muito denso, tenso e intenso e a gente tem que passar e vivenciar sozinhos, na solidão, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço, segundas-feiras. Outubro, tá? Eu me emociono internamente porque a gente começou agora, né? E já estamos no final, já terminamos um ano daqui a pouco de curso. Né? E quanta coisa a gente vivenciou nesse vendaval de conceitos, de aprendizagem, de ensino, disso, daquilo. E como categoricamente, em qualquer momento, quando passa um ano a gente muda, né? A perspectiva de a gente pensar o que a gente mudou nessa perspectiva toda de quase um ano de curso. Porque pensem, a gente termina em dezembro, vocês vão passar janeiro e fevereiro sem curso. Ou tendo muito prazer, ou tendo muita turbulência. Eu vou dizer bem sincero, eu também tô louca pra férias. Meu amor, se eu pudesse, eu ficava em casa, na minha cama deitada, quieta. Eu tenho que ficar aqui, senão dá até de coisa. Tá, então, fala. Vou fazer uma pergunta. O autor esse dos vídeos, ele fala em... Ah, eu sei, é só pra não anotar aqui, ó. Ele fala em excesso de... Eu não sei se tem alguma bibliografia, ele fala em excesso de ectoplasma no momento ali. Eu fiquei meia... Eu não sabia se era verdade. Ele falou eu não sabia onde é que ele tirou aquilo da cabeça dele, ele inventou. Naquele livro Perispírito, e se eu não me engano, Teoria da Mediunidade, ele trata um pouco do ectoplasma. Sim. Mas tem um livro que é muito bom, que é do William Crookes, que é Materialização e... Eu vou trazer semana que vem. Só tem que lembrar de trazer. Porque ele fala sobre a respeito dessa questão de... Gente, eu já mostrei pra vocês um livro da Febe, que é um livro espírita de um autor clássico, que é sobre levitação. Não. Nunca mostrei pra vocês? Não. Eu achei num sebo, livro da Febe, maravilhoso. Comprei. E um outro que é desmaterializações, é materialização e desmaterialização. Que é desmaterialização do médium. Opa. Daí sim. Daí sim. Agora ficou. Isso é bem... Mas é. Desmaterialização do médium. Aí tem coisas que eu preferi não saber. Meus amores, a gente, quando eu digo pra vocês que esse curso é um curso que alcança conteúdos dentro da doutrina espírita que o senso comum não sequer sonha que existe. E essa parte é a mais estranha, que é a mais curiosa. Sabe por que não deixa pra depois? Eu fiquei curiosa. Sabe por que não deixa pra depois? Porque depois pode ser tarde demais. E tem outra coisa também, né? A preocupação de... Por isso que a gente tá em grupo, né? Ninguém vai ter que sair atrás de conhecimento sozinho. Ou sozinho. A gente vai junto. Né? E é por isso que eu tô aqui, daqui a pouco já não tô mais aqui, desencarno, volto pro plano espiritual. Adoro falar isso e as pessoas... Daqui a pouco a gente levita e imagina que acontecimento. Bate com a cabeção na parede. Acontecimento. O primeiro grupo, até alguém que levita. Eu consigo lembrar do vídeo, assim, posso não dizer palavras exatas, né? Aí, quando existe esse excesso de ectoplasma e a pessoa não exerce, né? A mediunidade não usa pro bem, né? Pra doação,
se ele ficar acumulado, a pessoa pode adquirir doença. Não, é isso que ele Sim, fala. sim, né? sim. Isso ele fala. Só que ele não fala como é que... vínculo no livro Né? para médicos de efeito físico. Mas eu não tô exatamente, doando nada, né? Só que na verdade, não. Isso, Eu já tinha ouvido falar isso é uma dedução, isso não é científico, isso é uma dedução lógica. É dedução lógica. Isso é uma ideia que ele teve juntando vários argumentos. E aí, pá. Porque se for científico, você tem que fazer o quê? Você tem que ter vários parâmetros e aí você tem que ter um controle de grupo, enfim. Tem que ter a experiência dele. Gente, é que o grande trabalho dele, se eu não me engano, na USP, ele é professor da USP, o trabalho dele é com passe, propriamente dito. Não é com a mediunidade aplicada no sistema do passe. Não é estritamente com a... Ele tem o estudo da pineal, mas eu me lembro que ele foi reconhecido pelo passe. Por quê? Porque é muito mais fácil comprovar cientificamente o passe, porque você pode ter um controle muito mais fácil do fenômeno do que a mediunidade. Como é que você faz a mediunidade? Se for o estudo for a pineal está dentro do cérebro da pessoa. Como é que você vai controlar esse fenômeno se a pessoa tem que estar viva, morta para você? É que o SUS ainda não permite, não autorizou o exame para ver como é que é a pineal de cada um. Gente. Como é o plano não cobre. Então, acho que a gente vai fazer a nossa prece para a gente recomeçar a semana bem. Hoje é aniversário de nascimento do Allan Kardec. Acho que isso é uma boa... Isso traz um ar místico de criar em nós. Tem que dizer que é ar místico, porque não é explicável. É uma sensação de... É uma melancolia histórica, né? Que causa esse bem-estar. O que é, Dulce, que tá fofocando? Eu fiquei tia-avó, nasceu uma menininha. Olha! Tia-avó? E não é a primeira vez. Já não é a primeira. Então, para além da primavera que tá aí, né? Para além do mês de outubro que tá aí, acho que uma das maiores tensões sociais a gente já passou esse ano, né? Foi a votação, as eleições. Acho que as coisas agora tendem a compor uma calma mais plena, não uma calma turbulenta. A gente agradece, então, acima de tudo a Deus, né? Por ter fornecido a vida, todos os processos do universo. Agradecer a nossa liberdade de nos construirmos como nós bem entendemos, conforme as legislações que existem na natureza. Mas acho que nesse momento de retomar os nossos estudos mais disciplinarmente dentro dessa sala, que cada um agora lembre de algo de muito bom que aconteceu nesses dias, ou de alguma surpresa, ou de algum desejo, algum sonho, alguma aspiração, algo que queira, algo que almeje. Pode ser material, porque todo material reflete um emocional, algo que a gente sonha em ter, um sonho em fazer, um sonho em construir. Que a gente possa colocar na nossa mente agora a busca por construir e realizar os nossos sonhos. O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos e parece que é impossível, mas a gente tem que focar naquilo que a gente deseja. Que a gente possa ter, Pai, toda a força humana de construir isso, de correr atrás disso. E se no fundo, nós não conseguimos, que a paz esteja conosco sempre. E com paz, com certeza, nós correremos atrás. Sabemos que o Senhor nos permite, sim, tudo aquilo que nós desejarmos, desde que seja para o nosso benefício. Ou não. Porque o Senhor sabe que às vezes passamos por tormentas que são necessárias no nosso problema, na nossa existência. Então que a gente possa retornar para casa com força, com fôlego, mas acima de tudo, se não tivermos nem força e nem fôlego, com coragem de continuar vivendo a vida. E mostrar que a nossa realidade espiritual nós mesmos controlamos. E se não controlamos, nós mesmos temos essa noção. Então que a gente possa retornar para casa em um clima de muita paz, de muita esperança, mas acima de tudo de muita coragem. Que Deus nos abençoe.